Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais um curso aqui, mais uma aula. Nesse momento, vamos iniciar a aula do curso de locação, né? Então, é muito importante que o corretor, a corretora, o advogado, o inquilino, o proprietário, o possuidor, né, o locador, que conheça de fato o Instituto Locação. Parece algo simples, parece algo que muitas vezes a gente até despreza. Um contratinho simples, não precisa fazer contrato, um contrato de gaveta, um contrato de papelaria. E esse é um erro fatal. Eu diria que um erro fatal, por parte de quem pensa assim. Locação é algo muito sério. Locação envolve vidas, locação residencial, locação comercial, locação de imóveis rurais, locação de apartamento. E parece que não, mas cada locação, até de um ponto comercial, existe uma dica, uma orientação específica, detalhada, a qual o advogado, o corretor precisa conhecer, precisa saber, precisa passar para o cliente. Muitas vezes isso é despercebido e gera dor de cabeça. Um contrato não feito ou um contrato mal feito de locação faz com que a pessoa acabe perdendo o seu ponto comercial sem ter direito à indenização, sem ter direito de preferência. Faz com que o inquilino muitas vezes tenha que sair daquela casa a qual ele mora perto do trabalho, mora perto da faculdade, mora perto, reside perto dos parentes. Existem muitas situações específicas na locação as quais devem ser estudadas. E por isso nós temos a pós-graduação de locação, pós-graduação de prática em locação, que é uma pós da Escola Superior Universitária, essa que nós estamos falando aqui, porque não é um assunto bobo, fraco, né? Café com leite que você vai falar sobre locação de forma leve. Não, é um assunto muito específico. Se a gente parar para pensar... Bom dia, Marcos. Se você parar para pensar, nós temos uma lei que trata de locação. Tem um livro, né? A Lei do Inquilinato Comentada, uma lei que trata especificamente de locação, uma lei importante, uma lei necessária, que trata de locação. Temos também o Código Civil, que vai tratar de locação em diversas situações importantes, como locação de hotel, motel, apart-hotel para fins de moradia, espaço publicitário, que é muito comum. Você passa nas estradas, nas avenidas, nas ruas, e você vê espaço publicitário para todo lado, outdoor. Esse tipo de locação também é tratado pelo Código Civil e precisamos conhecer, porque bate na nossa porta. Talvez você seja síndico e aí querem alugar para colocar uma antena em cima do prédio, querem alugar para colocar uma publicidade. Como que funciona essa locação, esse contrato de locação, direitos e deveres? Temos também, isso é importante falar, locação, parece bobagem, a locação rural é tudo igual uma ova, né? Quando a gente fala em locação de imóveis rurais, estou falando de sítio, chácara, fazenda, rancho, nós temos sim, de fato, o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, que sim, algo muito utilizado, por mais que seja uma lei antiga, ainda é muito utilizado e merece a nossa atenção, o Estatuto da Terra, para locações, arrendamentos rurais, falando de sítio, chácara, fazenda e rancho. Então é importante sim. Então, bom dia a todos. Vamos iniciar essa aula, preste muita atenção, porque esse encontro vai fazer a diferença sim na sua carreira, na sua vida, seja como investidor, seja como locador, locatário, informações que devem ser estudadas de forma específica, tá? Então nós temos 3 legislações. A Lei do Inquilinato trata das locações de imóveis comerciais, ou seja, não residenciais, imóveis residenciais e imóveis por temporada. Então essa lei, ela é apelidada Lei do Inquilinato, e muita gente fala, por que não é a lei do locador? Porque essa lei, na verdade, ela vem para proteger o inquilino. A relação locatícia do locador e o inquilino, o locatário, ela sempre foi muito desigual. Eu faço uma analogia com o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele foi criado para proteger o consumidor. Tanto é que o nome correto é Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Claro que também traz direitos e deveres do consumidor, também traz direitos do fornecedor de produtos e serviços, assim como a Lei do Inquilinato, que também traz direitos e deveres do inquilino, do locatário, traz direitos do locador, mas é uma lei para que exista um equilíbrio nessa balança. Porque a situação do inquilino sempre foi muito desigual.
sempre foi muito desvantajosa, né? Claro, e ainda é, hein? Ainda é. Então essa lei, ela tenta trazer equilíbrio. Essa lei, ela pode ser chamada, assim como o Código de Defesa do Consumidor, de um microsistema, porque nós temos dentro dessa lei, nós temos o direito material e temos o direito de locação processual. A lei do inquilinato, ela não só traz o direito material, os conceitos de locação, locador, proprietário, possuidor, inquilino, garantias, né? Traz todos os conceitos devidos, mas ela traz a parte processual, né, gente? A lei do inquilinato, ela traz a parte de direito processual. Ela traz, inclusive, as ações locatícias. Nós temos, de um lado, a ação de despejo, temos também a ação de consignação de pagamento de aluguel, temos a ação renovatória para renovar o contrato de locação compulsoriamente, temos a ação de consignação de pagamento de aluguel. Então, a lei do inquilinato é uma lei para equilibrar a relação locatícia, a transação imobiliária em que falamos de locação, mas a lei do inquilinato também traz ferramentas processuais. A lei do inquilinato, ela não esgota o assunto, porque locação é complexa e cada dia surge uma locação nova. Nós temos locações hoje, é muito comum, de imóveis mobiliados. Hoje é muito comum um contrato de locação sem garantia. Então, a metamorfose é constante, a multipropriedade. A metamorfose é uma mutação constante a respeito de locação. Novos produtos, novas garantias surgem o tempo todo. Então, eu trago para você a possibilidade, sim, de conhecer melhor esses institutos. Quero lembrar que quem pode ser locador pode ser o proprietário ou possuidor. Então, eu comprei um imóvel, contrato de gaveta, ou seja, eu comprei posse. Eu posso ser o locador, hein? Eu também comprei um imóvel e registrei. Posso ser locador, proprietário. Então, isso é importante. Nós temos no Brasil, então, de fato, a possibilidade de ser locador quem é possuidor, quem tem a posse, ou seja, quem tem um imóvel irregular. As pessoas confundem posse com propriedade. Esses dias fiz uma reunião, eu falei, olha, quem tem a posse é você. Eu não tenho a posse. Eu falei, mas você mora no local, você tem a posse, você não tem a propriedade. Aí a pessoa entendeu. Posse é uma situação fática, eu tenho a posse, mas às vezes o imóvel não está no meu nome. Eu comprei contrato de gaveta, invadi. Quem tem a posse pode alugar, não é crime fazer locação. E não é porque eu sou inquilino e descubro que o outro, locador, locadora, não tem a propriedade, só tem a posse, que eu vou deixar de pagar aluguel, né? O mal pagador, muitas vezes, ele quer uma desculpa para não pagar. E essa não é a desculpa certa, porque a lei permite. Tanto é que se eu não pago com essa desculpa, o sujeito não é dono. Não vou pagar aluguel. Cabe ação de despejo, porque o que vale é o contrato, a transação pactuada. Quando eu falo de locação, é importante saber que a lei do inquilinato nos traz um respaldo de algumas ações, mas nós temos ações doutrinárias e jurisprudenciais, que eu já mencionei em outras aulas, palestras. Nós temos duas ações que todo advogado, corretor, corretora deveria saber. Uma delas é a ação reparatória de aluguel, ou reparatória de luvas. O nome correto, o nome adequado é reparatória de luvas, o mais utilizado. Eu posso cobrar luvas, professor? Posso. Eu tenho um restaurante e está tudo pronto. Então eu cobro luvas de R$200 mil, sou o proprietário do imóvel, mais o aluguel. Agora eu não posso cobrar luvas, esse inicial legal, ok. Eu não posso cobrar luvas para a renovação do contrato. A partir do momento que eu cobro luva ou luvas para, de fato, renovar o contrato, aí eu estou cometendo um ilícito, um crime. Isso é importante falar. Por isso, se eu paguei luvas, é muito comum no Brasil, galerias, né, locações comerciais, não residenciais, muitas vezes o locatário, né, o inquilino não sabe, paga a luva para não perder o ponto. Essa luva, se o inquilino quiser, na vigência do contrato ou não, ele pode fazer uma ação chamada ação reparatória de luvas, para reaver de fato, o que foi pago em dobro. Por isso o nome da ação é ação reparatória de luvas. É uma ação real.
Nós temos também uma ação esquecida, que não aparece, infelizmente não aparece na lei do clinato, é a ação de indenização de fundo de comércio. Quantos advogados e advogadas acabam orientando errado o cliente? Você perdeu o ponto, viu? Não tem o choro e vela. Não, tem choro e vela sim. Dá para fazer uma ação de indenização de fundo de comércio e recuperar o valor que você pagou no ponto comercial, ou o valor do ponto comercial estipulado. Muita orientação errada nesse tipo de ação nas relações locatícias, hein? Eu vejo poucos advogados, bons advogados, nesse sentido, estudiosos pelo menos, porque Deus deu a mesma capacidade para todo mundo, mas eu vejo poucos advogados preparados. Eu vejo muita orientação errada no YouTube, muita orientação errada, muita orientação equivocada. Fique tranquilo, viu? Você tem direito de preferência, fique tranquilo. É uma ova. O direito de preferência só existe se eu tenho o quê? Um contrato de locação com uma cláusula de direito de preferência, eu já falei sobre isso. Tem que ter essa cláusula. E tem que o contrato de locação ser averbado na matrícula do imóvel. Aí sim dá para comemorar, eu tenho direito de preferência de verdade. Caso contrário, eu não tenho. Não há que se falar em direito de preferência. Então, muitas orientações erradas, absurdas, incorretas. O contrato de locação, todos têm que fazer escrito e com garantia. Não, eu posso fazer um contrato não escrito, a lei permite isso, não é recomendado, porque é dor de cabeça. E o ideal é que eu faça o contrato com uma garantia, D4, que a lei apresenta, fiador, caução, seguro, garantia fiduciária. Ou eu uso uma dessas garantias, não tem nada de usar duas garantias, não tem nada para ficar bem garantidinho, isso não existe. Ou eu uso uma garantia ou eu não uso nenhuma. Se eu usar duas garantias, o que eu estou fazendo? Na verdade, eu estou cometendo crime. Você vê como esse assunto é mal estudado. Locação é muito mal estudado, gente. Pouca gente entende locação no nosso país. É uma realidade. O professor está lançando vários livros pela editora Diniz sobre locação, tá? O livro Ação de Despejo de Locação, vários livros para a editora Diniz. Eles estão reformulando o site, é um projeto muito lindo. Então, em breve você entra lá, não sei se já está à disposição, se não tiver, entre depois, mas tem muitos livros que eu vou lançar para a editora Diniz sobre locação. Locação, despejo, relação locatícia, tá? Então, www.editoradiniz.com.br. Vários livros sobre direito imobiliário, locação. Quando eu falo de locação, gente, o que eu quero trazer para você? É muito importante estudar o assunto de verdade. É um assunto muito sério. Você vê um monte de contrato mal feito, contrato errado. O fiador dá como garantia o imóvel situado na rua tal. Você matou o contrato, você matou a garantia. Se o fiador é a garantia pessoal, o CPF dele é a garantia, como que ele dá um imóvel em garantia? Está errado. O que aconteceu aí quando você faz isso? Você matou o contrato, porque esse contrato ele passou a ser um contrato com vício. Dá para pedir a nulidade do contrato, numa ação própria, ação declaratória de nulidade, de contrato de locação, ou posso pedir a nulidade de uma cláusula. Cuidado para não matar o contrato. Quando eu falo matar o contrato, é fazer o contrato errado, né, gente? Contrato equivocado. Cuidado. Nós temos a locação como um dos... Muitas vezes ela é esquecida, mas muita gente vive de aluguel, né? Ontem atendi um cliente aqui, que inclusive está se separando, atende aqui no escritório, e a preocupação dele é ela ter direito das coisas dele, e a preocupação dela é ele ter direito das coisas dela, porque ambos vivem de aluguel. É uma realidade no nosso país. Muita gente tem hold, né? Uma hold para cuidar dos bens próprios. Tem gente que vem de família, vários imóveis e vive disso. Muitos investidores. Então, gente, é um ramo que a gente precisa prestar atenção, tá? Prestar atenção, com muita cautela, merece essa atenção especial. Quero mandar um abraço para todos os alunos que estão assistindo, com muito carinho. Então, o Marcos aqui. Que legal, Marcos, bacana. Marcos está falando que atua na Zona Leste. Guilhermina, Vila Matilde, legal. O professor adquiriu um apartamento recentemente na Guilhermina, de locação. Está alugado, no estúdio, na verdade. Legal, Marcos. Que legal. E tem um dicionário jurídico de direito civil e imobiliário. Que bacana. Ó, o Plínio. Bom dia, de Goiânia, linda e bela Goiânia. Verdade. Tive a oportunidade de conhecer muito bem Goiânia.
O professor foi coordenador de uma pós em Goiânia, depois acabei me afastando, porque os donos da escola são jovens e eles entenderam que abrir o Instituto Júlio César Santos Tocantins era concorrência, abrir uma faculdade com o meu nome. E eles entenderam que era concorrência, nada de concorrência, porque 900 quilômetros, mas é assim, as pessoas são assim. Aí o professor desmarcava a aula comigo, com outros professores, eu falei, não preciso passar por isso, né? E saí. Mas o carinho continua o mesmo e hoje muitos alunos de lá estão fazendo pós-graduação de Direito Imobiliário comigo no Portal ESO. Legal, legal. Professor que preste o trabalho de mentoria, tá, para ajudar advogadas, presencial, online, entre em contato comigo, eu presto serviço de mentoria. Você que precisa de ajuda, correção de peça, eu estou aqui para te ajudar, tá? E consultas no Brasil todo também, tá bom? Então, entre em contato, leia meus livros. O Portal ESO, gente, tem muitos cursos gratuitos, webinários, tem a pós-leilões, que é um sucesso, está arrebentando a pós-leilão, a pós-direito imobiliário, que é um verdadeiro sucesso também, o curso de despachante imobiliário, que é muito legal, cria uma nova profissão, um novo braço para você viver bem. Então, tem muita coisa boa, pós-direito civil, processo civil, e fora as outras pós de outros professores, outros coordenadores. Então, um projeto muito lindo, ajuda a divulgar, lançar o curso preparatório para exame da OAB totalmente gratuito. Então, você que tem um estagiário, uma estagiária, um parente que está fazendo direito, fala para ele, não se paga nada para fazer curso preparatório completo online para exame da OAB, basta acessar o Portal ESO, tá bom? Por isso o Portal ESO é muito querido por todos, né? É um trabalho social também, né? Então isso é muito legal. Qualidade e baixo custo. Legal, olha só, então, diante dessa introdução que nós fizemos aqui, o que eu quero trazer para você? Então, locação é muito complexa, esse assunto é muito complexo. Se você pegar a lei do inquilinato, nós temos na lei do inquilinato crimes também, vários crimes que muitas vezes o locador, a imobiliária, o corretor, o advogado comete ou induz ou orienta o cliente a cometer por falta de experiência, por falta de conhecimento. Por isso esse assunto é muito sério e a gente tem que prestar atenção. Na locação existem diversos crimes, eu falei, é um microsistema, então nós temos a parte material, a parte processual e temos os crimes. Novamente, por analogia, é o que acontece também com o Código de Defesa do Consumidor. Quando eu falo de crimes na locação, existem vários crimes. Cobrar duplicidade de garantia, que eu falei. Então você, mal orientado pelo advogado, ou você proprietário, possuidor, o fiador dá em garantia o imóvel situado na rua Araújo Gondim 278, você ferrou o cliente. Porque você orientou ele, ou fez um contrato, o qual você fez o seu cliente cometer um crime. Cabe reclamação na B. Cabe processo e perdas e danos contra advogado, advogada, corretor, corretora imobiliária. Errou. O inquilino pode pedir anulidade do contrato ou da cláusula de garantia, porque o contrato foi mal feito, é verdade. E o inquilino pode ainda fazer uma denúncia a crime e pedir que seja condenado o locador, a imobiliária inclusive, por contravenções à lei do inquilinato. Crime, gente. Vários crimes que você comete, você é locador, sou investidor. Só que você está cometendo um crime. Você pode arrumar uma pessoa casca de ferida e você vai ter dor de cabeça criminal, que é o que ninguém quer, né? Entre esses crimes, sublocar um imóvel sem autorização do proprietário é crime. Locador pode cometer vários crimes, mas o inquilino pode cometer crimes também. Você vê, o inquilino vai lá e subloca sem autorização, é crime. Sublocar um imóvel desrespeitando o contrato de locação original é crime. Sublocar um imóvel de forma fraudulenta é crime. Cobrar dupla garantia, que eu falei do fiador, né, que dá o imóvel em garantia, pode dar nada, ele é garantia, é crime. Cobrar quantia além do aluguel, né, encargos permitidos é contravenção penal, é crime. Cobrar mais de uma modalidade de garantia é crime, está pacificado. Cobrar aluguel antecipado, salvo exceção da alocação por temporada, é crime. Recusar entregar recibo é crime também. Recusar ao locador ou sublocador nas habitações, inclusive coletivas, multifamiliares, ou entregar recibo discriminado do aluguel em encargos é crime. Despejo, né? Executar o despejo com inobservância à lei é crime. E outras condutas também, deixar de usar o imóvel para o fim declarado, que muita gente faz, é crime de pelo menos 1 ano.
Não iniciar, né, a demolição, a reparação do imóvel dentro de 60 dias, contados da data da sua entrega, é crime também. Olha quantos crimes, gente. Ou seja, a situação é séria. Crimes, conforme o artigo 44, vai lá no artigo 44 da Lei do Inquilinato para você ver. Vai lá, artigo 44. São crimes ali a partir do 44, da Lei 8.255 de 91, alterada pela Lei 12.112. São vários crimes. Inclusive aparece no artigo 44. Aparece lá. Resultam em crimes de ação penal pública, puníveis com detenção, de 3 meses a 1 ano, que poderá, no entanto, ser substituída por prestação, né, a serviços comunitários, a transação penal, claro, mas olha a dor de cabeça, hein? Pode, né, precisa tomar cuidado. Então temos que olhar com mais cuidado, com mais calma. São contravenções na lei do inquilinato.